o eliminado ali é diferente. Outra coisa, Tiago, nós temos que observar, e aí você falou em spoiler, eu não vou nem cogitar, porque na realidade é o seguinte, nós estamos analisando uma série que já foi passada aí, todos que estão assistindo aqui provavelmente tenham já visto a série. Por isso que a gente esperou esse tempo. Esperou esse tempo para poder fazer a análise jurídica, né? A gente ia gravar então, antes. Pois é, mas você veja só. Pensado, né? O cidadão que foi para aquele jogo no primeiro contato, ele sabia o seguinte, olha, serão 6 etapas e em cada etapa serão eliminados até ficar um único vencedor. Ok, 456 serão eliminados 455. Ok, está lá no contrato, eles assinaram. A única coisa que não estava no contrato, e com toda certeza não estava, porque a série deixa bem claro isso, é que a eliminação não significava eliminação da vida humana. E aí, quando você fala na eliminação da vida humana, mesmo que eu tivesse consciência, olha, eu vou participar de um jogo com mais 455 pessoas, e só um irá ganhar, os outros 455 irão morrer, esse contrato ele é absolutamente nulo sob o aspecto jurídico penal. Sim. Eu vou pegar um exemplo aqui. Um grande empresário lá em São Paulo contratou um segurança. Um grande empresário contratou um segurança, que andava com ele para cima e para baixo, muito rico, e ele tinha um próprio avião. E ele visitava, é lá de São Paulo, Daniel, ele visitava as fazendas que ele tinha no interior. E sempre ia para a fazenda com esse segurança dele, porque ele preocupado com muitos sequestros em São Paulo, né? E o cara assinou o contrato, Tiago, aí vem a parte civil, né? Ele assinou dizendo o seguinte, que ele iria defender a vida desse patrão dele, do contratante, ele entregaria a própria vida, isso está no contrato, para salvar a vida do patrão. Então, se possível fosse, ele entraria na frente das balas para salvar, mais ou menos assim. O que ocorreu? Eles pegaram um voo, estavam indo para a fazenda no final de semana, no sábado, e ele ganhando ali um acréscimo, você que é da área tributária, da área civil, trabalhista, sabe dos acréscimos. E quando estavam a 3.000 metros de altitude, o avião deu um pane. Eu tinha até um colega de trabalho que falava pânico. Então deu um pânico no avião, o motor parou e o avião começou... Aí eu vou pegar o pessoal do Goiás, a homenagem ao povo do Goiás. Ele começou a despinguelar lá de cima. Despinguelar e cair mesmo. Só que o empresário tinha um paraquedas no avião. Ele pegou o paraquedas, vestiu, né, e falou para o segurança, olha, eu quero te agradecer, muito obrigado pelos anos que você ficou trabalhando comigo, vou cuidar da tua família, fique tranquilo. Quando ele foi para saltar do avião caindo, o segurança falou, eu não vou morrer não. Pegou o empresário, puxou, tirou o paraquedas, vestiu, pulou. O avião esborrachou no chão e o empresário morreu. Pergunta-se, esse segurança praticou algum crime? Já respondo de cara, para não perder tempo e ir para o Google, que você ficou atiçando o povo para ir para o Google. Não dá tempo para galera, não responderá por crime. Ele praticou o que nós chamamos de estado de necessidade. O estado de necessidade é em relação a uma situação de perigo atual, tá, que coloca em risco a própria vida. E no confronto entre dois bens jurídicos tutelados, que é a vida dele e a vida do patrão, esses dois bens jurídicos estão no mesmo patamar. Então ele se utilizou dessa situação para salvar a própria vida. Ele não responde pelo crime. Agora, quando você vem para o round 6, o que você observa ali? O cara assina um contrato, bacana. No primeiro momento eles não sabiam. No segundo, como você bem colocou, eles voltam sabendo que iriam morrer caso não passasse pelas provas. Só que esse contrato não tem validade jurídica. Ou seja, eles poderiam, aí eu vou pegar um caso, ele poderia reagir contra o cara que está com a metralhadora para cima dele e matar o cara para fugir dali. No braço, sai com os caras. No braço. Só se fosse da sua academia, porque né, é mais ou menos esse sentido. Mas eu quero até chamar... Veja, por que não é legítima defesa? Qual que é a diferença aí? Porque você fala assim, duas coisas, eu fiquei com dúvida na sua fala. Primeiro é o seguinte, no caso do estado de necessidade, ele não pratica o crime ou ele pratica o crime e não será punido? É assim, Tiago, tem uma definição, e aí a galera que estuda direito, né, o pessoal que estudou comigo aí também, sabe perfeitamente que há uma... Você falou em conceituação do direito, etc., né, questão contratual. No direito penal também não existe uma definição do que é crime. Né? A definição ela vem de cunho doutrinário. Então, nós dizemos o seguinte, o crime é um fato típico, ilícito e culpável. Então, o fato típico é quando você tem uma conduta humana, e aí é o ato de
né, de agredir o caso, de pegar o cara, tirar o paraquedas dele. Você tem um resultado dessa conduta, que é a multa, que é a morte. Você tem um nexo entre a morte e a conduta. Foi por conta da conduta que a pessoa morreu. E você tem a tipicidade, está previsto na lei. Ele matou outra pessoa, é homicídio, cara. Sim. Então lá no Round 6 é homicídio. Perfeito. Houve homicídio, né? Agora, a legítima, no caso do... Isso analisando sobre a conceituação criminal. As excludentes de licitude, são 4 excludentes, estão lá no artigo 23, 24, 25 do Código Penal, elas dizem o seguinte: a diferença fundamental entre estado de necessidade e legítima defesa é porque o estado de necessidade tem a ver com uma situação de perigo, que pode ser provocado por elementos na natureza. Por exemplo, nós estamos nesse estúdio aqui, de repente começa um incêndio no prédio. Isso é uma situação de perigo que pode colocar em risco o patrimônio, a integridade física ou a vida nossa ou de terceiras pessoas. A gente joga o obsério para abafar o fogo. Pronto, e cai fora. Exato. Entendeu? Isso é uma situação de perigo. Já a legítima defesa tem fundamento na agressão. E a agressão injusta. A agressão justa não... No estado de perigo lá era o avião caindo. Aí é uma situação de perigo. Outra coisa é vou jogar um avião em cima e que foi provocado por um defeito do motor, que não tem nada a ver com as pessoas. A situação de legítima defesa já seria diferente. Por exemplo, no Round 6, o cara vem para matar... O cara reage. E ele reage. Aí você vai me dizer o seguinte: mas tinha um contrato que ele assumiu que se ele perdesse, ele deveria morrer. Não existe... A Constituição diz que a vida humana é um bem indisponível.